Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por essa reunião. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a porção sobre a qual iremos nos debruçar nessa noite, vai do verso 1 ao 19. 1 Coríntios 15, 1 a 19. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O tema, meus irmãos, da nossa meditação nessa noite é: sem a ressurreição não há evangelho. Ou, se você preferir, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite esta assembleia. Que o Senhor enche esta casa, Senhor, do Teu Santo Espírito. E o Senhor venha falar conosco por meio da Tua excelsa palavra. Faze-nos, ó Pai, olhar para o alto. Faze-nos, Senhor, enxergar mais adiante, Pai. Para que, crendo na esperança da ressurreição, Senhor, nós vivamos aqui neste mundo cheio de júbilo e de alegria, mesmo diante de tantas adversidades que nós temos aqui. Pedimos isso, Senhor, para que a alegria da Tua igreja seja contagiante aqui neste mundo e o Senhor Jesus Cristo se torne conhecido aqui nesta terra por nosso intermédio, Pai. E Ele receba todo louvor, toda honra e toda a glória que lhe são devidos. É no nome dEle mesmo que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Algumas semanas atrás, a minha esposa precisou fazer uma viagem a São Paulo, uma reunião de trabalho, e ela precisou fazer um bate-volta em São Paulo. E a gente, no dia anterior à viagem dela, a gente chamou as crianças e falou: a mamãe vai precisar viajar amanhã, mas ela vai amanhã e volta amanhã mesmo. Aí as crianças, elas se perturbaram, ficaram chorosas, chateadas, principalmente as duas menininhas que são mais novas. E ficaram até meio preocupadas. E eu falei para as crianças assim:
filhas, a mamãe vai amanhã, vai e vai voltar amanhã, está tudo bem, não tem perigo nenhum, está tudo certo. Mas no exato momento que eu falei para ela que a mamãe ia viajar e ia voltar no mesmo dia, me veio a voz do Espírito dizendo assim: quem é você para garantir que ela vai viajar e vai voltar no mesmo dia? E eu não comentei nada com as crianças, porque já estavam chorosas, mas eu guardei aquilo no meu coração, e eu fiquei meditando naquilo. Eu fiquei pensando em como seria difícil para mim se alguma coisa acontecesse. Como seria triste para nós se algo acontecesse e ela não voltasse mais. Mas pela graça de Deus ela foi e voltou. Mas no dia seguinte, meus irmãos, no dia seguinte, eu recebi um vídeo no WhatsApp daquele avião que caiu. Todos também já viram esse vídeo. Aquela tragédia, ela foi muito impactante para todos os que viram, mas para mim, de maneira especial, como eu já estava ruminando naquelas coisas no meu coração, eu senti, parece que de maneira mais íntima, o sofrimento das pessoas, dos parentes. Que dor, irmãos. A pessoa sai para trabalhar e não volta. Pessoas perderam seus pais, seus cônjuges, seus filhos amados. Tinha 15 médicos lá, um futuro promissor pela frente. Acabou. Meus irmãos, que inimigo terrível é a morte. A morte é um inimigo terrível e ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe cor de pele, não escolhe classe social. Ele é um inimigo comum a todos os homens. Mas, irmãos, louvado seja Deus, nós, a igreja, nós não somos como os demais homens que não têm esperança. Porque o meu Senhor disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele venceu a morte, irmãos. E nós, por meio dele, a vencemos também. A ressurreição dos mortos é a pedra angular do Evangelho. A certeza da ressurreição mantém o cristão firme neste mundo, mesmo em meio às provações e às dificuldades. O que sustenta um crente alegre e feliz neste mundo, mesmo em meio à doença, mesmo no leito de morte, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a desprezo, mesmo em meio a prisões e até a morte, é a certeza da ressurreição, meus irmãos. Há um irmão do primeiro século, chamado Policarpo de Esmirna, ele foi discípulo do apóstolo João, foi bispo de Esmirna, e ele, no primeiro para o segundo século, ele foi preso, porque ele não se curvou ao imperador, e ele foi condenado à morte na fogueira. E quando ele estava amarrado na fogueira, com a lenha sob os seus pés, deram uma chance para ele. Policarpo, negue a Cristo e viva. Frase dele, a resposta dele, abre aspas: há 86 anos que eu o sirvo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei e salvador? E então, a fogueira foi acesa. Por que ele não negou o Senhor? Por causa da certeza da ressurreição. Tem um cântico que a gente sempre canta. Porque ele vive,
Eu não temo amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, meus irmãos. Policarpo não o negou, porque ele vive. A ressurreição é a pedra angular do Evangelho. E é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15 é o maior tratado doutrinário sobre a ressurreição que nós encontramos nas Escrituras. É tão longo, irmãos, tem tanta coisa que não dá para fazer tudo num dia só. Então, se o Senhor permitir, vamos fazer uma caminhada sobre este capítulo, talvez em 3 ou 4 exposições. Hoje vamos até o verso 19, que é onde nós lemos. O meu propósito com essa reunião, irmãos, com essa meditação, é nós termos os nossos olhos elevados. É que com a graça de Deus nós possamos olhar mais longe, irmãos. Adiante. Mais alto. Que nós possamos experimentar já, irmãos, a gloriosa esperança da ressurreição. É isso que nos sustenta neste mundo tão difícil. Então agora eu convido a igreja a gente voltar e meditar verso a verso nesse texto, começando do primeiro e do segundo. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Como uma pessoa é salva? Crendo no Evangelho. Alguém anuncia a mensagem do Evangelho, a pessoa compreende essa mensagem e a recebe. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, Paulo está dizendo. Só que não basta receber, ele disse assim, no qual recebestes e no qual ainda perseverais. É preciso perseverar no Evangelho. Ele diz no verso 2, como nós lemos, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. E ele coloca uma expressão interessante ali, a menos que tenha escrito em vão. O que é crer em vão? Não significa perda de salvação. Significa que de fato a pessoa nunca creu salvificamente. É isso que quer dizer. Crer em vão, irmãos, é aquela fé não salvífica, ou seja, o mero assentimento intelectual. A pessoa compreende com a sua mente, mas ela não crê no seu coração. O apóstolo Paulo, se eu não estou enganado em Romanos 10, 9, não vamos abrir lá, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer em vão é você concordar, entender a doutrina, até aceitá-la, mas não crer com o coração. Isso é o crer em vão. E infelizmente, queridos, há muitos no seio da igreja que estão nessa situação. Muitos. Muitos. Conhecem a doutrina intelectualmente, mas não creem. Até por isso a importância de sempre a gente estar relembrando o Evangelho. Sempre. Toda vez a gente relembra, prega as mesmas coisas. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 1, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Relembrar o Evangelho é sempre necessário e sempre traz benefício. Ele traz alegria para aquele que já creu. Você pode ouvir o crente, ele pode ouvir o Evangelho 1 trilhão de vezes, ele vai se alegrar 1 trilhão de vezes de ouvir. E ele também pode trazer muito benefício para aquele que ainda apenas
creu na sua mente, digamos assim, concordou com a doutrina. Então Paulo, considerando a importância de relembrar o Evangelho, ele agora, a partir do versículo 3 e 4, ele relembra o Evangelho. Vamos lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É legal que ele começa dizendo assim, eu vos entreguei o que eu também recebi. Vocês conhecem a corrida de revezamento. São vários atletas passando um bastão, cada um corre de uma vez, ao final da volta dele ele entrega o bastão para o próximo e o próximo faz a volta dele. Assim é com o Evangelho. A mensagem é passada de crente para crente, de pai para filho, de geração para geração. Faz 2000 anos que essa mensagem é pregada e ela chegou até nós pela graça de Deus. E qual é a mensagem do Evangelho? Qual é esse bastão que a gente transmite? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele foi ressuscitado, segundo as Escrituras. O texto mais emblemático que fala que Cristo morreu pelos nossos pecados nas Escrituras, e Escrituras aqui Paulo está se referindo obviamente ao Antigo Testamento. Quando ele estava pregando lá ainda não tinha o Novo Testamento. Ele está falando do Velho Testamento. Onde que está escrito na Bíblia que Cristo morreu pelos nossos pecados? Em vários lugares, mas o mais conhecido que nós sabemos de cabeça é Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre quem? Sobre ele a iniquidade de nós todos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele foi sepultado. Aonde que está escrito isso, que ele foi sepultado? Eu convido os irmãos, deixa o dedinho marcado em Coríntios aí, vamos lá em Salmos, Salmo 16. Salmo 16 é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que se refere ao Messias. É um salmo que se refere a Jesus. Como nós sabemos disso? Porque Pedro cita esse salmo lá no Pentecostes e atribui a Jesus. Então, quando nós vamos ler aqui, é Davi que escreveu, mas você pode entender como Cristo falando. Salmo 16, de 8 a 10 apenas. Diz assim, isso aqui é Jesus falando do Pai, tá? O Senhor tenho-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. E aí olha o que ele diz aqui. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus falando aqui que o corpo dele iria repousar seguro, mas ele não ia ter temor nenhum, porque o Pai não ia deixar a alma dele na morte. Ou seja, Jesus foi sepultado segundo as Escrituras. E nós lemos também Paulo dizendo que ele ao terceiro dia ressuscitou também segundo as Escrituras. Onde está na Escritura que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia? Tem o livro de Jonas. O livro de Jonas não fala nenhuma vez que Jesus iria ressuscitar. Mas o próprio Senhor Jesus, quando os fariseus pediram um sinal, você lembra que ele falou? Não vou dar nenhum sinal para essa geração incrédula aqui, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites debaixo da terra. O livro de Jonas fala que Jesus iria ressurgir ao terceiro dia. Mas tem um texto que esse eu também convido os irmãos a visitar, Oséias, capítulo 6. Esse fala mais claramente da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Nós estamos sendo bereano aqui, irmãos. Se Paulo falou que aconteceu tudo segundo as Escrituras, nós vamos lá nas Escrituras para ver se de fato foi assim. Né? Oséias capítulo 6, só os 2 primeiros versículos eu vou ler. Diz assim, é o profeta falando, vinde e tornemos para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos despedaçou
e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. De quem que ele está falando aqui, irmãos? De Cristo, mas perceba que ele coloca na segunda pessoa do plural. O profeta se inclui naquilo lá. Vocês perceberam isso? Porque na morte de Cristo, nós, os crentes, estávamos juntamente com ele. Nós morremos juntamente com ele e ao 3º dia nós ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida. Então, queridos, o que Paulo está dizendo, voltando lá para o nosso texto, versos 3 e 4, o que Paulo está dizendo é que as Escrituras testificam o Evangelho. E o que é o Evangelho? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ao 3º dia ele foi ressuscitado. Esse é o Evangelho. Mas, como se as Escrituras não bastassem para testemunhar do Evangelho, como se não fosse suficiente, Deus providenciou outras testemunhas além das Escrituras. Testemunhas oculares. Algumas delas nós vamos ver daqui por diante. Olha o verso 5, por exemplo, os apóstolos. Então Jesus ressuscitou, né? E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Então, primeiras testemunhas oculares aqui que Paulo traz, os apóstolos. E aqui eu quero só fazer uma pequena digressão, sair um pouquinho do assunto para falar da graça de Deus. Veja que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Ele apareceu primeiro para Pedro. Mas quem é que negou Jesus 3 vezes? Não foi justamente o Pedrão? Ele apareceu primeiro justamente àquele que o negara 3 vezes, para mostrar, meus irmãos, que ele é o Senhor da graça. Pedro é o que menos, entre aspas, merecia. Mas ele era o que mais precisava. Ele tinha negado o seu Senhor de uma maneira vergonhosa. Jesus sabia o quanto Pedro estava mal, então ele aparece primeiro para quem? Para o Pedro. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos é um cara que escreveu ouvindo Pedro. Quando os anjos vão falar para as mulheres, vão dizer aos meus discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Então o Pedro era um discípulo, mas ele fez questão, o anjo fez questão de dizer, vai dizer para os meus discípulos e a Pedro, que ele ressuscitou e vai adiante de vós para Galiléia. É um tratamento especial do Senhor, porque é um Senhor da graça. E aí, os apóstolos então são testemunhas oculares, mas tem mais testemunhas. Veja o versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quando Paulo escreveu. Porém, alguns já dormem. Então, se os apóstolos, irmãos, eram testemunhas com qualidade, né? Eram pessoas assim com autoridade, passaram 3 anos com Jesus, conheciam muita gente, o testemunho deles era muito fidedigno. Se nos apóstolos nós tínhamos um testemunho de qualidade, aqui nós temos um testemunho de quantidade, porque Jesus apareceu para mais de 500 pessoas simultaneamente. 500. Nós estamos aqui mais ou menos em 500 pessoas hoje. É como se ele aparecesse aqui fisicamente. Todos vissem. Para que fosse de maneira irrefutável a evidência da sua ressurreição. E é legal que Paulo escreveu isso mais de 20 anos depois que essa aparição tinha acontecido. A maioria ainda estava vivo. Então você imagina, irmãos, quanto testemunho da ressurreição não foi espalhado pela terra por meio desses irmãos. Testemunho da igreja. Mas não bastasse, tem mais aqui. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui não é o dos apóstolos. Esse Tiago aqui não é o filho de Alfeu, nem o filho de Zebedeu. Muito provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus. Que testemunho deve ter sido esse irmão também, porque a gente lê na Bíblia que nem os irmãos de Jesus criam nele. E agora, o Jesus ressurreto aparece para aquele irmão que não cria nele, que não crera nele anteriormente. O meio-irmão,
O ex-incrédulo agora vê o Senhor Jesus, que testemunha. Tanto é que ele se tornou, esse Tiago aqui se tornou coluna da igreja em Jerusalém. Tamanho o impacto do testemunho dele, da ressurreição de Cristo. E quando ele diz aqui todos os apóstolos, não creio eu que ele está se referindo aos 12, porque anteriormente ele falou dos 12. Então, quando ele fala aqui todos os apóstolos, acredito que ele esteja se referindo àqueles 70 que ele mandou para evangelizar, que foram chamados apóstolos também. E afinal, versículo 8, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, Paulo fala. Então o próprio apóstolo Paulo foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, depois de todos. Não foi durante os 40 dias que Jesus esteve aqui, foi depois da sua ascensão, anos depois que Jesus tinha sido assunto aos céus. E Paulo foi o último a vê-lo, o último ser humano a vê-lo cara a cara. E ele era o único que não era crente para o qual Jesus apareceu. Jesus, depois da ressurreição, ele só apareceu para crentes. Mas o Paulo não. Paulo não era um crente. Era um incrédulo, violento, perseguidor da igreja. Matava e perseguia cristãos. Mas Jesus o alcançou. E ele diz ali como um nascido fora de tempo. Ele foi nascido fora de tempo, meus irmãos, mas ele foi nascido do alto. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos estudando o testemunho desse irmão aqui. Várias testemunhas oculares, além das escrituras. Nos tribunais, até hoje, temos aqui vários advogados, estou olhando um ali, outro lá. Uns par aqui de advogado. Uma das formas mais... Tem policiais aqui também, que encontram cenas de crime, né? Uma das ferramentas mais fidedignas num processo judicial é a testemunha ocular. Até hoje. E Deus, Ele fez questão de, além de deixar as Escrituras testemunhando o Evangelho, Ele também providenciou todas essas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Os apóstolos, os 500 irmãos, o Tiago, o meu meio-irmão incrédulo, os 70, Paulo. Isso para não mencionar aqui, irmãos, Maria Madalena e as outras mulheres, lembra? Isso para não mencionar aqui, queridos, os soldados que estavam guardando o sepulcro. Não sei se eles viram o Senhor Jesus, mas que eles viram o anjo e viram a pedra abrindo, isso eles viram. São testemunhas também. Isso para não dizer os discípulos no caminho de Emaús, com quem Jesus andou e comeu um pão depois. Isso para não dizer também, meus irmãos, o meu próprio testemunho. Porque eu posso dizer, com toda a convicção do mundo, Jesus Cristo vive. Você pode dizer isso, irmãos? Eu conheço Ele. Ele ressuscitou. Eu garanto isso para você. Pela minha experiência. A ressurreição é um fato irrefutável. Nós estamos no ano de 2024. 2024 depois dele. Porque o que ele fez dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Ele ressuscitou dos mortos, queridos. Esse fato é um fato. E agora, antes de prosseguir com o ensino, Paulo faz uma pequena digressão. Ele faz um parêntese para falar da graça de Deus. Sabe por quê? Porque um miserável como ele, que foi salvo pela graça, ele nunca vai perder uma oportunidade de exaltar esta mesma graça que o salvou. Olha o que ele diz no versos 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Assim como foi com Pedro, assim como foi com Paulo, assim como é com todos nós, é a graça e somente a graça. Tudo que nós fazemos de bom, meus irmãos, tudo, é somente pela graça do nosso Senhor. Paulo, fechando parênteses, segue então para o ensino. Verso 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos
e assim crestes. Em outras palavras, são muitos mensageiros, seja eu, seja eles, seja os 500, seja Tiago, seja Pedro, seja quem for. Assim pregamos. Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem. Assim crestes. Só uma mensagem que se pode crer é esta. Não há outra mensagem a ser trazida. O que nós vemos hoje, na religião contemporânea, no cristianismo contemporâneo, no evangelicalismo brasileiro e mundial, é um pragmatismo eclesiológico com o objetivo de atrair pessoas sem entregar a mensagem. Coaching, motivação, loquacidade frívola, música, show, fumaça, entretenimento, testemunhos de vitória, emocionalismo e etc, etc, etc. Métodos para atrair as pessoas sem entregar o que as pessoas precisam, sem entregar a mensagem que salva. Qual é o resultado? Um crescimento numérico exponencial no número de evangélicos, sem realidade espiritual nenhuma. Lembra da corrida de revezamento? O bastão que conta na chegada. O que adianta você ter os melhores atletas correndo pra caramba se o bastão não está levando? Vai chegar rapidão lá e não vai dar em nada, está desclassificado. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Estava acontecendo isso na igreja dos Coríntios. Dentro da igreja estava se dizendo que não há ressurreição de mortos. Esse é um problema chamado ceticismo. Provavelmente, eles eram influenciados pelos saduceus. Lembra a seita judaica dos saduceus que não cria na ressurreição? Os saduceus, eles eram materialistas. Ou seja, tudo se resume à matéria. Assim é Karl Marx, por exemplo. Materialista. É só isso aqui. Mas eles eram influenciados principalmente pela filosofia grega. Corinto estava na Grécia, o berço do pensamento. E existia um pensamento corrente entre os gregos, chamado dualismo, provavelmente veio de Platão, e o dualismo entende assim: a matéria é má, o espírito é bom. Então, eles até aceitavam a eternidade da alma, mas eles não podiam aceitar a ressurreição do corpo, porque eles achavam que a matéria era ruim. Qual que é a implicação do dualismo? É um ou outro. Ou é o ascetismo, o cara passa a viver como um legalista, se privando de tudo, tentando se tornar uma pessoa melhor. Ou ele se torna um hedonista. O hedonista é, vamos, já que a matéria é ruim, vamos atolar o pé. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse era o problema na igreja em Corinto. E qual que é o problema na igreja contemporânea? Você não vai ver no púlpito as pessoas numa igreja dizendo, não há ressurreição de mortos. Você não vai ver isso. Mas você não vai ver as pessoas dizendo, há ressurreição de mortos. Você não vê nos púlpitos modernos a pessoa falando do porvir. É sempre o foco no aqui e no agora. Jesus tem um sonho para você, Maurício. Jesus tem um plano maravilhoso para você, Bruno. Jesus vai te dar uma casa, Tiago. Igor, o Senhor vai te dar um trabalho amanhã. É isso. Você é o centro do coração de Jesus.
Problema na igreja contemporânea, eles não vão dizer claramente que não há ressurreição, mas pelas suas obras e pelas suas palavras, eles claramente demonstram que não creem na ressurreição. E se não há ressurreição, queridos, isso tem sérias implicações teológicas. E isso Paulo vai trazer aqui, verso 13, por exemplo. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É lógico, ele está usando a lógica. Ué, vocês estão dizendo que não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. É uma lógica com uma consequência teológica. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Primeira implicação teológica. Segunda e terceira, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ué, a pregação é vã e, por conseguinte, a fé é vã. Porque faz sentido apregoar um morto? Faz sentido confiar, crer em quem está morto? É vã. Sem a ressurreição, queridos, o cristianismo, o evangelho, não passa de mera filosofia. Sem a ressurreição, não passa de pensamento positivo. O evangelho, sem a ressurreição, nada mais é do que apenas uma religião. E a outra aplicação, verso 15. Se não há ressurreição, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Qual que é a implicação? Os apóstolos são tudo mentirosos. Mas pensa aqui logicamente, pensa com a lógica, com a razão. Toda vez que uma pessoa mente, é com o objetivo de obter benefício próprio, é ou não é? Mas nesse caso aqui, quando os apóstolos falavam de ressurreição, eles nunca tiveram benefício nenhum, pelo contrário, o chicote estralava. Paulo, lá em Atenas, quando pregou, lá no Areópago, ele foi escarnecido a hora que ele falou da ressurreição. Diante de Félix, o governador, ele estava sendo julgado por conta da ressurreição. Então não faz o menor sentido? Então Paulo relacionou aqui as implicações teológicas de não haver ressurreição. Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, a pregação é inútil e os apóstolos são todos mentirosos. Só que além dessas implicações teológicas, queridos, o não haver ressurreição também tem implicação pessoal para cada um de nós. Quer ver? Ele vai dizer aqui, versos 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e olha aqui, ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos ainda nos nossos pecados, e eu vou mostrar isso nas Escrituras para você. Deixa marcado o dedo aí, em Coríntios, vamos para Romanos 4, é um pouquinho para trás. Romanos 4, olha ali, está falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, isto é, ele morreu por causa das nossas transgressões, e o que ele diz? E ressuscitou por causa do quê? Da nossa justificação. Por causa do quê, irmão? Vocês abriram a Bíblia aí ou não chegaram no texto ainda? Ou estão dormindo? 4:25. Eu falei o texto errado? É para ver quem que era crente mesmo. Ainda deu um pito na turma ainda, né? Romanos 4:25. Me perdoem, irmãos, eu amo vocês. Romanos 4:25. Vamos ler junto? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha só. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Se ele não ressuscitou, como Paulo diz lá em Coríntios, vós permaneceis ainda nos vossos pecados. Agora eu quero que você entenda como que isso funciona. Como assim ele ressuscitou por causa da nossa justificação? Vou explicar. Tem um texto que os irmãos conhecem, nós não vamos nem visitar.
Mas é o texto de 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Certo? Todos conhecem esse texto. Nesse texto nós temos a dupla imputação. Ou seja, Deus imputou o meu pecado no Filho e imputou a justiça dele em mim. É isso que acontece, isso que é o Evangelho. A substituição. Então ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Certo? Aqui nós temos a morte. Por que ele morreu? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Certo? Só que ele diz a segunda parte do versículo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, não por ele, nele. Então, a nossa justiça, meus irmãos, é o próprio Cristo. Então, ele precisa ser ressuscitado para que então ele, habitando em mim, eu seja justo diante de Deus. Entendem? Por isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios, a gente pode voltar no nosso texto, que se ele não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Você que crê e está me ouvindo agora, você só nasceu de novo porque Cristo está em você. Se Cristo não ressuscitou, você nunca teria crido no Senhor, meu Deus. Então é isso que ele está dizendo. Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vocês estão tudo perdidos, vocês não entenderam ainda? Vocês são crentes e não entenderam? É isso que Paulo está falando. É a nossa união com Cristo que nos faz justos. Não é a nossa performance. Não é o nosso entendimento da lei, o nosso cumprimento da lei. É Ele vivendo em mim. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós estávamos nele, tanto na sua morte, quanto na sua ressurreição, é o que o profeta Oséias falou para nós agora há pouco. E ainda mais, verso 18. E ainda mais, outra implicação aqui, uma consequência de não haver ressurreição. Os que dormiram em Cristo, ou seja, os que morreram, crendo no Senhor, pereceram. Qual que é a outra implicação seríssima de não haver ressurreição? Não há esperança de vida eterna. Porque se o próprio Cristo foi detido pela morte, que esperança teríamos nós? É sério. Então, Paulo chega no verso 19 à sua conclusão lógica depois de expor todas essas coisas. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, sem a ressurreição, querida igreja, não há evangelho. O evangelho não é uma boa notícia, não faz o menor sentido. Porque o foco do evangelho não está no aqui e agora, nunca esteve. O foco do evangelho sempre foi no porvir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci isso aqui. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus irão bombar? Não, serão perseguidos. O falso evangelho vai pregar que Jesus vai resolver todas as tuas circunstâncias terrenas para que então você seja feliz e alegre. É isso que se prega por aí. Mas o verdadeiro evangelho é: Jesus veio resolver o seu verdadeiro problema, que é o pecado. Ele morreu pelo teu pecado, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora ele te dá uma nova vida que ainda vai vir no dia da ressurreição. E você, crendo nisso e se alegrando nisso, você consegue viver nesse mundo que é tão difícil. Esse é o evangelho. Se não há ressurreição de mortos, queridos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas mais infeliz até que o ímpio. Mas eu sou feliz, não sou... O paradoxo da alegria cristã não dá para explicar. Mas a alegria cristã, ela é paradoxal. Jesus diz assim: bem-aventurados os que dão risada? Não.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora por ver o pecado do mundo, chora por ver o seu próprio pecado. Mas isso é uma bem-aventurança, eu estou chorando de tristeza por todo esse pecado, mas eu ganhei uma mente nova, um coração novo, e eu entendo que eu serei consolado um dia na ressurreição, eu vou ganhar um corpo de glória perfeito, nunca mais vou ver pecado nem em mim, nem em ninguém. Então eu sou bem-aventurado, muito feliz. Não porque as circunstâncias ao meu redor estão bem, mas porque eu sei que tudo isso aqui vai acabar. A alegria cristã, meus irmãos, está no porvir. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nossa, é bem-aventurado passar fome. Nós temos fome de justiça, não temos? Temos sede de justiça. A gente vê a nossa justiça, por exemplo, o judiciário, você não tem... Nossa, você tem fome. Isso é muita injustiça, eu não vejo justiça que me alimente, é só injustiça. Então, eu espero, na volta do Senhor, que eu serei farto de justiça. Então eu sou um bem-aventurado, ainda que eu tenha fome, padeça de fome de justiça, sede de justiça. Essa é a alegria cristã, ela é paradoxal. Embora sejamos as pessoas mais felizes nesta vida, nós somos os que mais sofrem. Justamente porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. Aquela frase do Jonathan Edwards, eu gosto muito, irmãos. Ele diz que este mundo aqui é o único inferno que o cristão vai experimentar e o único paraíso que o ímpio vai desfrutar. Isso aqui, nós somos as pessoas mais bem-aventuradas deste mundo. Mas para nós que temos a mente de Cristo, o coração do Senhor, esperamos o futuro, o porvir, isso aqui é um inferno, irmãos. É por isso que ele está dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É pensar muito curto, é pensar muito pequeno, é uma miopia espiritual muito grande, a gente pensar em Jesus apenas para me dar uma casa, apenas para restaurar meu casamento. Não estou dizendo que ele não faça essas coisas, irmãos, mas ele veio fazer algo muito maior. Ele veio morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Qual é o resumo do que Paulo está ensinando aqui para nós? O Evangelho não é outro, senão a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor. As Escrituras, os apóstolos e a igreja, e eu, e todo o que crê, testemunhamos disso. E a ressurreição de Cristo, a própria ressurreição, é o selo da nossa redenção. É Ele vivo que nos transformou e que nos sustenta até o seu retorno, que está próximo. E eu gostaria de encerrar, meus irmãos, chamando a igreja para ler junto comigo. Nós paramos no 19, certo? Mas eu já quero ler o 19 e o 20. Como já abrindo para um próximo encontro a gente continuar. Vamos ler junto? 1 Coríntios 15, 19 e 20. São versículos opostos entre si. Tá? O mas ali no 20 é uma adversativa. Então vamos ler junto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, e Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou, e nós, os crentes, viremos depois dele. Ele venceu a morte, e nós, nele, a venceremos também. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa esperança maravilhosa que nenhum povo do mundo tem, só nós, a tua igreja. Obrigado por tão grande salvação, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor levou sobre o teu corpo santo, bendito, sem pecado, o Senhor levou toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, o Senhor levou sobre si, e o Senhor recebeu
toda a ira justa de Deus contra o pecado e morreu, foi sepultado. O que nós deveríamos sofrer, o Senhor sofreu no nosso lugar. E quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, aprovando a tua oferta, nós estávamos, pela tua graça e somente pela tua graça, juntamente contigo. E agora, Pai, nós esperamos a bendita volta do Senhor Jesus, para que nós sejamos glorificados como Ele é, e sejamos fartos de justiça e consolados do nosso choro por toda a eternidade. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.